Oi pessoal, bem-vindos à segunda disciplina dos estudos da teoria da literatura. Esse semestre vamos trabalhar com a crítica literária em seus aspectos extrínsecos ao texto. No semestre passado vimos os aspectos intrínsecos, aquilo em que o texto se constitui, o que é mobilizado a partir do texto. Nesse sentido, então, o formalismo russo, a estilística, a nova crítica, o estruturalismo privilegiam essa abordagem. A abordagem do que é interior, ao que é linguístico, ao que é interior ao texto. O aspecto extrínseco se direciona aos acontecimentos, à história, à sociedade, aquilo que é exterior ao texto. Então vamos tratar, levando em conta esse aspecto exterior ao texto, vamos tratar então da influência marxista na crítica literária. Nós sabemos que a influência marxista, ela foi uma influência forte ao longo do século XX. Podemos dizer que, sob diversas abordagens, o marxismo influenciou a crítica literária ao longo do século XX, e nesse primeiro módulo, então, vamos estudar a crítica literária marxista e a Escola de Frankfurt. No segundo módulo, nós vamos estudar o contexto pós-moderno, envolvendo a pós-modernidade, que na literatura é o pós-modernismo. Então hoje vamos começar com a leitura da apostila do primeiro módulo, que é uma visão abrangente sobre esse assunto. Vamos ler parte do primeiro capítulo de Marxismo e Crítica Literária, do Eagleton, no qual vamos ver a relação entre a literatura e a superestrutura. A superestrutura, então, é um conceito forte do marxismo, a superestrutura e a base. Então nós vamos observar como isso se dá na literatura. E vamos ver também, logo em seguida, no livro, a literatura e ideologia, o conceito de ideologia que é mais adequado à literatura. E vamos trabalhar também o texto, a atualidade da crítica de Adorno à indústria cultural. Esse texto vai introduzir a gente a leitura de um outro texto, que é o texto do próprio Walter Benjamin, que é a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica. Esse texto do Walter Benjamin reflete sobre o momento em que a tecnologia passa a influenciar a nossa percepção em relação à obra de arte. Benjamin menciona um conceito sobre o qual eu gostaria que houvesse muita reflexão, e nós trabalharemos também, que é o conceito de aura. Para consolidar e ampliar a aprendizagem desses dois tópicos, a crítica literária e a Escola de Frankfurt, faremos 2 atividades virtuais. E para isso teremos quase 2 meses, pois nossa próxima aula será apenas em novembro. Então, nesse período, nós vamos ler uma crítica literária de Mário de Andrade sobre o livro Saga. E sobre essa crítica, nós faremos a nossa própria crítica sobre um livro da literatura brasileira que eu vou deixar à escolha de vocês. Se alguém quiser alguma sugestão, eu sugiro A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Esse livro de Mário de Andrade, o Empalhador de Passarinhos, nele há outras críticas, e eu acho que é muito produtivo ler algumas outras críticas. Eu escolhi essa crítica sobre Saga porque é uma crítica que é mais próxima da crítica marxista. Mas o Mário de Andrade, ele tinha esse pensamento marxista que rege assim a sua obra, de modo geral. Nossa segunda atividade virtual desse módulo será a elaboração de um comentário crítico sobre o texto A Terra Desolada, de T.S. Eliot. Nesse texto, vocês poderão se apoiar em outras críticas do livro de Mário de Andrade. E também em parte do texto de Eagleton, que leremos hoje, na parte que fala sobre a literatura e a ideologia. A última parte, a parte final do texto, vocês vão observar alguns comentários sobre essa obra de Eliot, que trata então precisamente desse texto. Nós faremos então hoje, vamos fazer 2 atividades presenciais, que são atividades dirigidas pelo tutor, né? Essas atividades então serão 2 textos, um produzido individualmente e o outro produzido em duplas. Então vamos aos estudos.